Jai Hare Krishna devotos, estamos aqui mais uma live, né, dominical, em Vinda Bhumi. A live funciona no formato de perguntas e respostas. Reverências a todos, por favor mandem suas perguntas e a gente na ordem vai lendo e perguntando para Srila Gurudeva. Então a gente vai começar aqui com uma pergunta que ficou pendente da live passada, né? Hare Krishna, aceite minhas humildes reverências. A pergunta é do Laércio de São Paulo, né? Aprendi que Guru é um princípio e o Ekadasi é uma entidade. Podemos fazer um pedido para a entidade de Ekadasi ou os semideuses para que nos ajudem a ter qualificação para ter um Guru fidedigno? Hare Krishna. Então, na verdade, quando a gente pensa em ter um Guru fidedigno, né, a gente tem que orar mesmo, né? A gente ora. Né? Então a gente pode orar, por exemplo, para Gopeshwara Mahadeva, né, que eu sou um Shiva. A gente pode orar para Tulsi. A gente pode orar para outros Vaishnavas também. Né? Isso é uma maneira de se fazer a coisa. Né? Agora, quando a gente entende que o Guru é um princípio, sim, ele é um princípio, né? E ele é um princípio que se expande muito. Né? Então o Guru está em todos os aspectos da nossa vida. Né? Ou seja, então a gente pensa que o Guru ele vai nos ajudar através da capacidade, né, de poder praticar, da capacidade de poder se render, né, de ter, através do Guru que nós podemos também ter a associação. Né? Então sim, você pode orar para Ekadashi. Agora Ekadashi já é diferente, Ekadashi é como uma entidade, sim, Ekadashi é uma entidade, então você pode fazer Ekadashis, né, aos quais você oferece isso, né? Tipo, você faz uma oração, né, a Tulsi. Geralmente você faz oração a Tulsi nesse caso, né? Você ora para Tulsi e o Ekadashi ele já está estabelecido. Por você praticar Ekadashi, você já se purifica muito, né? Então você vai retirar assim muitos anartas, muitas coisas indesejáveis, né? E isso vai poder também ajudar você nessa escolha, assim, nessa purificação, né? Então, no dia de Ekadashi, que é muito poderoso, né? O Ekadashi tem como mais ou menos a capacidade de transformar o nosso karma. Né? Então, se a gente faz um Ekadashi, um Nirjala Ekadashi, né? Com Ekadashi que você nem bebe água, né? Que você nem come, né? Você consegue até ficar em vigília nesse dia. Então, o Ekadashi, e aí nesse dia você ora, né, do fundo do coração a Tulsi Devi. Né? Por que Tulsi Devi? Porque Tulsi Devi ela é Shraddha Devi, ela tem essa conexão assim, muito forte com Krishna. Né? Ela é um Tadiya Tulasi Vaishnava Mathura Bhagavata. Né? Ou seja, ela é como muito, muito conectada a Krishna. Então você ora a Tulsi para que ela te dê um Guru fidedigno. Então, aí sim, nesse sentido sim. Agora orar a Ekadashi mesmo, diretamente a Ekadashi, né? Porque Ekadashi é uma personalidade, ou seja, é uma pessoa Ekadashi, né? Inclusive é uma personalidade feminina, né? Então não é apropriado assim, nesse sentido, né? Ficar orando a Ekadashi, porque Ekadashi é outro, ela já está estabelecida a sua função, assim, a gente pode dizer que ela tem uma função assim, de realmente purificação. Então, por você praticar Ekadashi, né, você já vai estar se purificando muito, né, com essa ideia. Agora, para orar para conseguir um Guru fidedigno, um Guru genuíno, né, você ora a Tulsi, ora aos mestres espirituais, né, pode orar para o Prabhupada, você pode orar, né, enfim, ao Sr. Shiva, né, principalmente também. É muito importante. O Gopeshwara Mahadeva ele é muito poderoso, né? Pode ajudar muito. E esse dia de Ekadashi você consagra isso. Tá? Hoje eu vou fazer Ekadashi com esse propósito, assim, orando internamente. Você pode pensar, poxa, eu vou entregar tudo nesse dia, no sentido que esse sacrifício que eu faço, essa austeridade que eu estou fazendo, né? Então você ora tudo e por favor, né, que isso possa realmente
me levar a um guru fidedigno, um guru genuíno. Né? Então, nesse sentido, você poderia estar fazendo essa oração em Ekadashi, né? Nesse dia de Ekadashi especificamente. Né? Gurudev, muito obrigado. Temos uma pergunta de Arpita Devidasi, Dandavats Pranam Shila Gurudeva Hare Krishna. Como sabemos se estamos preparados para receber Diksha? Existe alguma preparação específica e é o discípulo que deve pedir? Veja bem, a Diksha é como uma confirmação do seu processo. Né? Ou seja, você tem a primeira iniciação, a gente chama de Harinama. Né? Então, Harinama, quando você começa a cantar o santo nome, né, sob o refúgio de um guru, né, e você começa a fazer serviço devocional e está cantando uma Mahamantra, né, você começa a desenvolver certas qualidades. O santo nome ele purifica o nosso coração. Né, porque se explica que o santo nome é tão poderoso que, de certa maneira, não é necessário nem a iniciação. Assim, né. Tem um verso que fala isso, né? Diksha Purashara Vidya Pikeshana Kare Diva Sparshna Chandale Sabare. Ou seja, fala que simplesmente você cantar o santo nome, você não precisa de Diksha e nem os processos purificatórios que precedem Diksha. O santo nome ele pode te dar tudo. Agora, se você rejeita o guru, você acaba cometendo ofensa. Então a gente precisa de um guru. Todo mundo precisa de um guru. Né? Diksha seria como, como eu falo, uma confirmação. Sim, em Harinama, né? Em Harinama a gente escolhe o guru. Uma coisa assim, em Harinama a gente escolhe o guru, e em Diksha o guru escolhe você. É algo assim. Então, na verdade, a gente quando vai pedir, se você vai tomar Diksha, é bom que o guru realmente perceba que você precisa disso. Né? E todo mundo precisa de Diksha, né? Porque imagina, quando você canta Gopal Mantra, Kama Gayatri, né? Que são os mantras principais da Diksha. Na verdade, o Gopal Mantra é o mantra que mais caracteriza Diksha, se a gente pensa assim. Né? Então você canta o Gopal Mantra, né? E isso vai te purificar muito. Né? Isso vai ajudar você a cantar, né, o santo nome, né, com mais pureza. Então como adianta o processo, a gente pode pensar assim, adianta. Né? Agora, e não existe assim, agora depende de cada guru. Né? Geralmente isso é indicado, ou seja, um guru, ele está ali para dar Diksha, né, para entregar Diksha, e ele vai fazer isso porque como ele não está diretamente com você, né, geralmente hoje em dia é quase, não diria impossível, mas quase impossível, né? Que você tem um guru que more com você, que convive com você, né? Sei lá, 24 horas, todos os dias, todos os meses, é muito difícil. Em tempos védicos isso era mais fácil, né? Ou seja, na verdade essa era a regra, né? O guru ele morava com um discípulo, né? Era o Gurukula, né? Se o discípulo não morasse na casa do guru, ele morava perto, todo dia ele tinha contato com o guru estava vendo ele, né? Então esses tempos védicos, né? Hoje em dia os gurus viajam muito, né? Então eles não têm assim eles não sabem o que o discípulo está fazendo, geralmente não sabem, né? Aí entra o papel do Siksha Guru, né? Das pessoas que têm contato com o discípulo e que vão indicar esse discípulo ao guru. Eles vão falar, não, agora ele tá preparado. Então, geralmente, a Diksha é uma indicação. Geralmente é assim. Agora, por exemplo, você pode chegar e pedir Diksha para o seu guru também, né, sei lá, e ele te dá, sem problema nenhum, ou por alguma emergência ele pode também te dar Diksha, né? Mas geralmente é uma indicação. Alguém vai indicar você, falar, ele já está preparado para tomar Diksha, né? E claro, de acordo com o seu desejo, né? Então se no Harinama, na primeira iniciação, você recebeu a misericórdia, você canta o santo nome, cantou muito o santo nome, por muito tempo, chega uma hora que naturalmente você vai querer tomar Diksha, né? A Diksha é natural, ou seja, é natural, é como uma confirmação da sua iniciação espiritual. Por quê? Porque quem toma Diksha, ele já está assim, bem regulado, né? Ele segue todos os princípios, ele já tem uma quantidade de santo nomes que ele canta, né? Assim, já está como
bem estabelecido na vida espiritual. Então ele pode aceitar Diksha, né? E isso vai ser de acordo com a característica individual de cada um. Ou seja, cada um tem o seu processo, né? Mas não tem um tempo, assim. Geralmente fala assim, não, você toma Harinama, depois de 2 anos você toma Diksha, ou depois de 1 ano. Pode ser também, ou seja, então... Mas o tempo em si não vai garantir muita coisa. Você pode ficar, sei lá, 2 anos cantando Harinama e não se esforçou, não se determinou, e você não mudou os seus hábitos, não houve o Harinama não acarretou uma modificação no seu mundo interno, então a Diksha não vai funcionar. Então o Harinama é como limpar, né, o terreno para que o Divya Gyana, né, o conhecimento superior, ele possa entrar mesmo no seu coração. Esse é como o significado, né, da iniciação espiritual, né, entendendo que a Diksha é como um aporte, né, uma ajuda, né, a você cantar o Harinama. Né? Então, a Krishnadas Kaviraj Goswami ele explica isso, né? Ele explica que o Harinama ele te leva aos pés de lótus de Krishna diretamente. O Diksha vai te dar a liberação, né, desse mundo, do Sansara Mochi, né? Ou seja, te dá a liberação desse mundo, do mundo material. Né? Então, ou seja, vem redamento material. Né? Então, é por isso que Krishnadas Kaviraj Goswami ele falou, né? Krishna mantra haite pabe sansara mochana, né? Krishna nama haite pabe Krishnera charana. Então ele fez essa diferença, né? E o santo nome ele pega a pessoa fora do Varnashram, assim, o mais caído, qualquer pessoa, um chandala, um comedor de cachorro, sei lá, qualquer coisa que você possa imaginar, e leva você lá para os pés de lótus de Krishna diretamente. Né? Já o Diksha, não, os mantras Diksha, o Diksha Mantra, ele vai purificar a sua existência. Então, na verdade, se diz que quando você chega no Goloka Vrindavana, né, você abandona o Diksha, você abandona o Gopal Mantra, por exemplo, que pode até te levar a Goloka Vrindavana, mas ali você não vai mais utilizá-lo. Né? A gente vê isso no exemplo de Gopakumar, no Brihat Bhagavatamrita. Né? Quando ele chega em Goloka Vrindavana, ele não canta mais o Gopal Mantra, ele sim está fazendo Nama Sankirtan, está cantando o santo nome, né? Está glorificando, né, as qualidades de Krishna, toda essa história. Né? Então a gente tem que entender bem assim, essa diferença, né? Entendendo que o Mahamantra ele é tão poderoso que ele te leva diretamente. Então isso que essa é a ênfase, né, de Krishnadas Kaviraj Goswami. E já o Diksha, não, ele vai te ajudar a cantar o santo nome, ou seja, ele vai te dar a liberação, por isso que fala que é o mantra da liberação, no sentido que ele te ajuda a controlar os sentidos, ele te ajuda a estar numa posição assim, mais favorável. Né? Mas não tem assim como um prazo, um método, assim, cada guru utiliza um. Né? Então você pode tomar Harinama e depois de 1 ano, geralmente, ou 2 anos, você toma Diksha. Vai depender muito do que o guru vai dizer. Jai Gurudev, obrigado. Como se explica o desejo que às vezes temos de fazer o mal? Podemos evitar isso? Não, o desejo de fazer o mal, ou seja, ele está aí, está instalado aonde? Na nossa mente, né? Nossa mente, nossos sentidos, né? E de certa maneira na nossa inteligência. Então no corpo sutil esse desejo existe, claro, ou seja, de você querer fazer as coisas erradas, equivocadas. Porque a alma, ela tem o direito de se equivocar, não você pode optar pelo mal, né? Optar pelas coisas, por uma decisão ruim, ou seja, isso geralmente é a influência da mente. Né? A mente ela pode nos levar a isso. Né? Então, por exemplo, existem coisas que nós podemos evitar, né? Claro. E você deveria trabalhar nesse sentido, né? Sempre tentar fazer o bem. Porque Krishna mesmo disse que o bem, né, sempre o bem supera o mal. Né? E como se diz também, o crime não compensa. Né? Essa é a ideia. Então, se você faz o mal, você vai receber uma punição por isso. É uma lei kármica. Né? Então, toda vez que você faz o mal a algum ser, alguma entidade, enfim, você vai sofrer por isso. Né?
É a lei da ação e reação. Não tem jeito de você escapar disso. Ah, vou fazer o mal e acabou. Não. Você vai sofrer consequências com isso. Então eu acho assim, se você tem um conhecimento disso, né, que todo mal que você faça, ele vai virar contra si mesmo, né, então já é uma coisa muito boa de você realmente pensar duas vezes antes de cometer uma atividade maléfica em relação às outras entidades vivas. Né? Então eu acho que um guiana, ou seja, um conhecimento a respeito disso é importante. Se você tem um conhecimento que as atividades, né, ímpias, né, vão te enredar mais no mundo material, vão fazer você sofrer, né? Então para que fazer o mal? Mas é como Arjuna, ele pergunta para Krishna, mais ou menos isso, ele fala assim, por que a gente é levado a fazer o mal, né, contra a nossa própria vontade, né? Ou seja, é uma coisa, e o que Krishna responde, Kama Esha, Krodha Esha, Rajaguna, Samubhavaha. Ele fala assim, é o que? Ele fala que é a luxúria, ele fala a luxúria, né? Quando a luxúria ela não está, né, satisfeita, né, então vem a ira, né? Vem a ira e vem as atividades maléficas. Né? E aí Krishna explica mais ou menos, ele explica que isso é nascido do modo da paixão, né? Ou seja, em contato com o modo da paixão, Rajoguna. Né? Então por isso a gente entende que aí está a raiz da coisa, né? A luxúria. Ou seja, esse desejo que a gente tem de desfrutar, né? De não ser humilde. Né? Porque desejo de desfrutar significa, de certa maneira, falta de humildade. Quando você não é humilde, significa que você tem muito desejo de desfrutar, você tem desejo que as coisas pertençam a você, você tem desejo de assenhorar da matéria, dominar, esse desejo de explorar. Então tudo isso gera um mal. Né? Claro que a gente pensa assim, não tem jeito de você não fazer isso. Tudo bem. Por exemplo, se eu vou fazer agricultura orgânica, né, e vou comer só vegetais, né, ainda assim eu vou fazer o mal para algumas entidades vivas. Não vou usar veneno, não vou fazer mal para a terra. Não vai, mas você vai pisar em formiga, você vai esmagar minhoca. Entende? Então não tem jeito de você escapar do mal, não tem como. Você sempre vai fazer o mal. Ou seja, o mal no sentido, o mal é inevitável, nesse sentido, não tem como você escapar disso. Você está respirando aqui, isso está matando algum micro-organismo, sei lá, algum inseto que você vai engolir sem querer. Então não tem jeito, né? Aí seria muito guiana, ou seja, seria muito seguir esse caminho, assim, né? Sei lá, karma mimansa, não sei, uma coisa assim, que você anda com uma vassoura limpando o chão para não pisar em formiga, ou você vai ficar sempre de máscara para não engolir nenhum insetinho, nenhum inseto minúsculo. É uma boa ideia você, por exemplo, não querer participar do mundo material. Por exemplo, eu não quero fazer o mal, então eu não participo do mundo material. Mas é como você cair na areia movediça, né, e não querer se mover. Né? Então, porque, claro, você sabe, quanto mais você se move na areia movediça, mais você afunda. Né? E se você pensa assim, não vou me mover, vou ficar parado, né, você vai se afundar também, não tem como. Então, ir à greve, não trabalhar, ou seja, porque essa mentalidade assim, de guiana, né? Assim, de não trabalhar, de não participar do mundo material, isso também não funciona. Funciona até certo sentido, mas não funciona de uma maneira real, porque em algum momento a gente acaba se atraindo pela natureza, você se acaba, geralmente essas pessoas que renunciam tudo, elas se atraem por fazer alguma atividade, geralmente fazer uma obra filantrópica, e na realidade a tendência de fazer o bem, por exemplo, quando a gente faz o bem, é uma coisa que dá uma certa gratificação para a nossa mente também, né? Se você costuma fazer o bem, por exemplo, as pessoas que costumam, né, dar caridade, ajudar as pessoas, né, elas fazem isso a gente pode até entender que, claro, apesar de estar ajudando as pessoas, existe também aí um componente um pouco, sei lá, egoísta, não sei se egoísta seria a palavra, mas um componente em que você se sente bem fazendo bem. Né?
Então, eu me sinto bem em distribuir alimentos para as pessoas, em ajudar as pessoas. Se eu tenho muita condição financeira, eu quero doar muito, isso me causa... Isso me traz um conforto, um alívio mental. É interessante isso, né? Também é uma maneira de se fazer isso. E o mal, você vê que quando você faz o mal, você se sente um mal. Ou seja, claro, tem pessoas que são bem assim, demoníacas, né? E elas sentem prazer em infligir sofrimento nos demais, né? Mas no fundo, a gente sabe que isso, ali existe um sentimento de, bom, não estou fazendo a coisa certa, né? Então a pessoa não está com a consciência tranquila. Você pega lá um cara, por mais que uma pessoa muito má, ela não dorme, ela não tem uma consciência tranquila, né? Não tem, né? Então existe sim essa tendência aí da gente fazer o mal. Isso está alojado aí nesse aspecto que eu falei, na mente, aí, nos sentidos, né? Na inteligência, que está sendo como influenciada pela luxúria, que depois se transforma em ira. Então aí é a raiz de tudo. Então, como evitar isso? É você controlando, né? Controlando os seus desejos, né? Controlando a luxúria e realmente entendendo que o mal não compensa, né? Tiago, muito obrigado. Tem uma pergunta do Samuel Nunes. Como lidar com amizades em que só demandam da nossa boa vontade e não retribuem a consideração que as dedicamos? Bom, a amizade está no plano da retribuição, geralmente. Ou seja, se você tem um amigo, né, você espera algo dele também, né? Então, a gente não vai ter um amigo que não tenha que não tem a amizade, um fator de conveniência, né? Você dá, você recebe. A amizade é isso. A amizade você espera algo, né? Você espera uma empatia, né? Você espera... isso é como uma coisa muito natural. Você tem amigos para quê? Para que você possa criar um padrão de comportamento. Através desse padrão de comportamento você consegue estabelecer, né, muitos aspectos relativos da sua vida, né? Então, por exemplo, se você tem amigos, né, isso vai te ajudar, os amigos vão te ajudar, vão reforçar o seu comportamento. Por exemplo, se você tem amigos que gostam de tomar cerveja, isso é uma coisa assim. Aí você toma cerveja também, você está fortalecendo, né, esse vínculo, né, da amizade, né, assim. Por exemplo, se você tem amigos que vão gostar de cantar Hare Krishna, é diferente. Aí você tem os amigos que são Hare Krishna e você está aí junto com eles. É a associação. A associação ela influencia muito, né, na nossa vida, né? Agora, como você vai ter amizade sem retribuição? Como você vai ter amizade sem esperar nada em troca, né? É difícil demais, né? A não ser que seja mais no sentido verdadeiro da palavra amigo, né? E a gente remota isso aqui, a palavra guru. Guru é o seu verdadeiro amigo, ou seja, o guru, o professor védico, essa pessoa que realmente quer cuidar da sua vida espiritual. Ou seja, ele não tem nenhum interesse de exploração, ele tem realmente um interesse só de querer ajudar a sua vida espiritual. Então esse é o verdadeiro amigo. Então, um amigo, quem é um amigo? O amigo é a pessoa que te ajuda espiritualmente, né? Então, nesse sentido, a amizade ela vai fluir de uma maneira mais tranquila, ou seja, sem muitas cobranças, exigências, né? Porque, na realidade, a relação, né, entre guru e discípulo, isso eu estou falando não somente no aspecto formal, né? A gente pode ter muitos gurus, né? A gente pode ter amigos que queiram o nosso bem espiritual, né? Então, pessoas que realmente querem nos ajudar espiritualmente, isso é outro nível, né? Por exemplo, ajudar uma pessoa, né, materialmente, né, isso é muito limitado, né? Porque nunca tem fim a matéria, né? Esses desejos da matéria. Então você come, depois de 5 horas você sente fome, né? Então, a pessoa te ajudou a comer agora, depois de 5 horas você vai ter que ser ajudado novamente a comer, né? Você vai ter que comer com ajuda novamente. Então não resolve a sua situação.
Então, se a gente quer a amizade mesmo, se a gente quer ter amigo, né, um amigo de verdade mesmo, esse é um amigo que te ajuda espiritualmente. E às vezes, né, o amigo ele vai também te corrigir muito, ou seja, ele vai te, e esse é o verdadeiro amigo, né, que vê que você está fazendo algo errado e te ajuda. Né? Ou seja, ele não está deixando você realmente sozinho, né, com as suas dificuldades. Né? Por exemplo, se vê uma pessoa na rua, né, catando binga de cigarro, né, jogando numa sacola, né? Ele está fazendo isso o tempo todo, o dia inteiro ele faz isso. Aí você vai lá, né? E você começa também a catar binga de cigarro e jogar nessa bituca de cigarro, não sei como é que fala, bituca ou binga, né? Joga no saco ali, você começa a ajudar ele, né? E você acha que é amigo dele, não, você não é amigo dele, né? Você é o pior inimigo dele, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que chegar lá, levar ele para um tratamento, né? Sei lá, acompanhar ele para um tratamento psicológico, sei lá, fazer alguma coisa assim, não incentivar esse comportamento absurdo dele. Né? Então, a nível de amizade, né, a gente tem que entender o que está por trás da amizade, ou seja, qual é o ideal da amizade. Né? Porque uma amizade só por conveniência, uma amizade por interesses relativos, essa amizade sempre vai ser frustrada. Por mais que você queira encontrar soluções de estabelecer uma amizade de uma amizade perfeita. Né? A amizade no plano relativo ela sempre vai ser frustrada. Por quê? Porque a pessoa vai esperar mais do que você vai dar, né? E às vezes você vai entregar menos, então sempre vai ter esse ponto. Né? Agora, quando a gente pensa no plano absoluto, no plano do infinito, né? Então a gente pensa em amizade relacionado com o sadhusanga, ou seja, relacionado com ajuda espiritual, entusiasmo espiritual. Quando você tem um amigo, ele te estimula, né, à prática espiritual. Né? Ele te estimula ao sacrifício. Né? Então, isso é sadhusanga. E isso é a verdadeira amizade, a amizade que está situada nesse plano. Aí não vai ter esse problema que você está falando. Ou seja, por quê? Porque a gente não está trabalhando com cobranças, porque a gente está diante do plano absoluto, do infinito. Então você não vai ficar cobrando, né, certos comportamentos e padrões, né, dos nossos amigos transcendentalistas, uma coisa assim. Você vai entender que eles têm um fator importante na sua vida. E qualquer avanço que você faça nessa existência, isso te aproxima muito, né, de Krishna. Né? Então, se você avançou espiritualmente nessa vida, na outra vida vai estar muito mais fácil. Eu acredito que a verdadeira amizade ela só vai ser estabelecida se existir um centro, né, muito poderoso. Né? Esse centro tem que ser Krishna. O relacionamento vai ser um fracasso, pode ter certeza. Né? Por mais que você tenha coisas materiais, por mais que você tenha, né, alguma facilidade, enfim, sempre vai ser não vai ter a vida espiritual precisa estar no centro da nossa vida. Aí quando você tem o centro, né, como Krishna, né, no nosso caso é Krishna, né, então aí tanto a amizade como o relacionamento fraternal, conjugal, eles fazem sentido e vão prosperar. Jai Gurudeva, muito obrigado. Outra pergunta de Arpita Devidasi. Hare Krishna Gurudeva, o senhor pode explicar, por favor, se existe algumas práticas de purificação específicas para quem praticou pecados graves no passado, como assassinato ou aborto? Sim, ou seja, tem, se você pega Dharma Shastras, né, essas escrituras que realmente tratam a respeito disso. Né? Então, para cada atividade pecaminosa existe uma expiação correspondente. Né? Mas, por exemplo, no caso do aborto, né, o aborto é uma atividade assim, muito assim, maléfica, assim, no sentido de que você tirou a vida de uma pessoa que é inocente, enfim. Então isso gera uma reação assim, muito forte. Né? Então existe
por exemplo, um Ekadashi especial para isso. Porque o Ekadashi, o que acontece com o Ekadashi? O Ekadashi ele te dá bênçãos espirituais, né, para você fazer Ekadashi. Você não precisa nem saber qual Ekadashi é, porque cada Ekadashi tem a sua história, cada Ekadashi tem os seus benefícios, enfim. Mas o Ekadashi que você faz para receber bênçãos espirituais, né, você não precisa saber quais os benefícios materiais do Ekadashi. E tem Ekadashi que traz benefícios materiais também. Então, por exemplo, tem um Ekadashi específico que é para isso. Se você, por exemplo, nesse Ekadashi, né, você jejua completamente, você não toma água e você fica em vigília, né? Então esse Ekadashi ele tem o poder de expiar essa atividade pecaminosa, no caso o aborto, né? Nesse sentido. Né? Agora, entendendo também que o Santo Nome é a atividade expiatória mais poderosa que tem. No Ekadashi você pode jejuar no Ekadashi, assim como eu falei, e você vai receber esses méritos, assim, vai expiar essa atividade ímpia, né? Entretanto, por você cantar o Santo Nome, né, perto, por exemplo, de Tulasi, né, por você cantar o Santo Nome circunambulando Tulasi, né, você elimina todas as suas atividades pecaminosas. Né? Então a gente entende que a atividade expiatória é o canto do Santo Nome. Ele é muito poderoso. Ou seja, não existe atividade mais expiatória do que essa. Então por mais que você tente, né, seguir os códigos de conduta, né, dos Shastras, né, que vão falar, se você cometeu essa atividade pecaminosa, você realiza uma atividade piedosa para anular o efeito, né, dessa reação pecaminosa que você vai sofrer. Mas que isso exista, né, existe mesmo, né, são muito difíceis de serem praticadas, né? Por exemplo, tem yagnas, tem sacrifícios que você faz, né? Tem votos, né? De repente, sei lá, o voto Chandraya Vrata, o voto que você faz no período da lua, determinado da lua. Por exemplo, tem eclipses, né? Tem alguns eclipses que você vai para locais sagrados, como Kurukshetra, por exemplo, então as pessoas vão ali, né? Ou tomar banho no Ganges, ou sei lá, o Kumbh Mela, né? São momentos assim, muito, muito poderosos mesmo, que eliminam, né, atividades pecaminosas, mas nada se compara ao Santo Nome. Nada se compara ao Santo Nome. Então o Santo Nome, ele se ergue por cima de todas essas atividades expiatórias. Né? Então, e você não precisa se preocupar. Se você canta o Santo Nome, né, com fé, você vai eliminar, né, todas as atividades pecaminosas, né, Sarva Nartanash, né, ou seja, Nama Sankirtana Sarva Nartanash. Ele vai eliminar todos os seus anartas, ele vai Eka Krishna Makae Sarva Papa Shaya, ou seja, você canta o Santo Nome e ele elimina todos os seus pecados. Ou seja, então, por mais que você tenha cometido atividades pecaminosas, e a gente está falando isso dessa vida, assim, porque nessa vida a gente sabe mais ou menos os erros que nós cometemos, né? Mas se a gente analisar também outras vidas, né? Aí você também não sabe, né? Realmente aonde isso vai chegar, né? Porque, por exemplo, você pode ter cometido uma atividade bem assim cabulosa, né? Em outra vida, pecaminosa em outra vida, e agora a reação ela chega, né? Então a gente tem que ver que o karma é como uma justiça infalível, né? Então a gente está sofrendo as consequências, né, dessas atividades pecaminosas. Mas se você canta o Santo Nome em Ekadashi, né, principalmente em Ekadashi, né, você vai se purificar muito, né? Se purificar muito, né? Porque na verdade o Ekadashi tem um poder purificatório muito grande, né? Então cantar o Santo Nome em Ekadashi, isso vai ser a atividade expiatória mais poderosa que existe. E também perto de Tulasi, né? Se você arruma uma plantinha, né, Tulasi, ou mesmo uma foto de Tulasi, né? Se você canta perto dela, né? Então essas atividades pecaminosas elas vão se diluindo, né? Então isso é uma coisa que funciona muito, né? Claro, é muito mais fácil, né, do que você ficar tentando, né, escolher alguma atividade na qual você possa
expiar a sua atividade pecaminosa, que é bem mais difícil esses procedimentos, né? Sacrifícios, caridade, enfim, tudo isso vai ser bem mais difícil. Então o conselho é esse, é cantar o Santo Nome. É acreditar que por você cantar o Santo Nome, né, todas as suas atividades pecaminosas vão ser eliminadas, né? Isso é muito poderoso. Então, tudo aquilo que você teria que sofrer, né, você já não sofre mais por cantar o Santo Nome constantemente, né? E também, inclusive, o Santo Nome ele é tão poderoso que ele forma como um escudo, né, para te proteger, para você não cometer mais atividades pecaminosas, porque ele vai eliminar o desejo, né, de você pecar. Então isso que é o mais importante, né? Obrigado. Uma pergunta aqui: uma pessoa boa pode ser prejudicado pelo livre-arbítrio de outras sem merecer? Ele dá o exemplo, como ocorreu com Jesus. Ou a pessoa só sofre quando tem que se depurar de algum mal? Isso é muito relativo, né? Ou seja, é difícil de responder também, né? Bom, Jesus, por exemplo, ele tinha uma missão, né? Ou seja, ele veio, e o aparente sofrimento de Jesus, né, não foi uma coisa ruim para ele. Aparentemente a gente olha e fala, muito ruim, né? Jesus, né, ele foi crucificado, né, enfim, e ele sofreu muito, né, mas essa era a missão dele, né? Inclusive se diz que Jesus, né, no caso de Judas, né, que traiu, que entregou Jesus, né, Judas ele fez parte dessa, sei lá, dessa lila, ou seja, dessa atividade, né? Era como se fosse um teatro isso, entende? Então Judas ele foi utilizado nisso, né? Ele foi simplesmente utilizado. Então, na verdade, Jesus utilizou Judas, não que Judas foi lá e traiu ele, assim, não é bem assim, né? Tudo foi algo que já estava como predestinado. Por quê? Porque a gente entende que Jesus, nesse caso, né, ele é um Sakshaveshavatar, ou seja, ele é um aspecto, né, que está entrando, né, na vida das pessoas, né, de uma maneira muito poderosa, ele está descendo, né? Não é uma coisa que se manifesta assim, né, pelo desejo pessoal das pessoas, não, é porque isso já estava para acontecer, ou seja, a gente entende o quê? Que em algum momento, né, a agência superior ela se manifesta, né, na figura de Jesus. Jesus ele realiza, né, essas atividades como se fosse um passatempo dele, né? Agora, por exemplo, se uma pessoa... Você não vai... você está aí, né? Você é uma boa pessoa, né? E de repente uma pessoa vai lá e ela comete uma atividade ruim contra você e você pensa, poxa, eu não mereço isso, né? Você olha assim, poxa, sou tão bom, né? Sou tão incrível, não é verdade? Mas você está no mundo material. Então, porque você está no mundo material, então já houve aí uma certa rebeldia da sua parte, né? Ou seja, existe uma rebeldia, assim, porque você se esquece de Cristo, né? Então, você, de certa maneira, você merecia isso. Ou seja, o que acontece na nossa vida, a gente tem que entender que é a nossa culpa. A gente não pode botar a culpa nos demais. Ah, eu sou uma pessoa muito boa, mas você não sabe outras vidas, né? Você não sabe o que você fez nas outras vidas, né? E o karma ele vem num acerto de contas, né? Então a gente não tem que culpar, né, o meio ambiente, culpar, né, as outras pessoas pelas atividades que acontecem com a gente. São coisas que já deveriam, que são necessárias, né? Então, eu sou muito bom, mas, sei lá, e alguém faz alguma coisa contra mim. É porque isso estava para acontecer, isso de certa maneira faz parte aí do karma, dessa energia toda, né? Então você não tem como fugir disso, né? Por mais que seja bom, né? Por mais que você, eu não mereço isso, eu não mereço, né? Mas merece, assim, tudo que acontece com a gente merece. Ou seja, e a gente tem que agradecer isso de certa maneira. Aí a gente vai aprender com os nossos, com o sofrimento, né? A gente realmente, às vezes a gente acha, tudo que eu tenho que passar, tudo que está acontecendo comigo, né? Imagina, é isso que você precisa, né?
Ou seja, a gente não pode escapar disso, né? Não tem como. Né? Porque são muitas vidas, ou seja, são muitas ações da nossa parte, né? E isso gerou reações, isso gerou um movimento contrário, um movimento de equilíbrio. Né? Então, se nós desfrutamos, né, nós temos que sofrer com isso. E aí eu vou dar um exemplo. Né? Uma pessoa muito boa mesmo, né? Que ela pensa assim, vou construir um hospital para atender todas as pessoas de graça, porque vai ser um hospital muito... vou equipar esse hospital com todos os aparelhos necessários, vou contratar médicos, né? E eu vou atender todas as pessoas podem ser atendidas nesse hospital. É uma coisa muito boa, é verdade. Mas só que ao atender as pessoas, você também vai estar gerando karma também, entende? De repente os remédios que você vai usar teve sofrimento animal em relação a isso, né? As pessoas que são atendidas, né? As pessoas que trabalham nesse hospital, elas podem ter sofrido, né, alguma consequência. Às vezes produtos assim, que são oriundos da violência vão ter que ser utilizados para atender outras pessoas. E isso gera karma. Né? Então você tem que sofrer por isso também. Então mesmo querendo, né, fazer uma atividade piedosa, você vai também ter consequências, você vai realizar atividades ímpias. Né? Então não tem jeito de escapar disso. Né? Então a gente deveria entender que as outras pessoas, ou seja, qual a influência das outras pessoas na nossa vida, né? E a gente pensa assim, por que essas pessoas fizeram isso comigo? Você está lá, de repente está lá, você é um... Sei lá, que exemplo que a gente vê, um menino está estudando lá, né? Uma criança foi estudar na escola, de repente entra um maluco lá e mata vários meninos. Como acontece isso, né? Você pensa, poxa, mas a criança não tinha culpa nenhuma, ela é inocente. Em certo sentido, sim. Só que a gente não viu as outras vidas. É o karma, né, que veio cobrar o seu preço. Né? Então, não adianta a gente querer escapar do karma, né? Ou querer justificar a nossa pureza, a nossa inocência. Então, nós não somos tão inocentes assim, porque nós estamos no mundo material. Estar no mundo material significa que você está numa situação assim, muito desconfortável. Né? Você está aqui, né? Você está experimentando coisas desagradáveis devido a esse livre-arbítrio que você teve, né? De certa maneira, né? de cometer atividades equivocadas. Obrigado. Estou comentando um pouquinho que a voz às vezes está dando uma distorcida. Aqui a gente usa uma internet satelital e às vezes passa uma nuvem e essa nuvem pode causar um delay e até distorcer um pouquinho a voz, só para explicar para o pessoal que está assistindo, que a gente está com uma audiência grande hoje e o chat está movimentado. Mais uma perguntinha aqui. Como saber se estamos desfrutando além da nossa cota? Então, Krishna, ou seja, na verdade, nós temos uma cota, né, para desfrutar, né? E aí o Ishopanishad ele diz isso, né? Shavasi Dansarvam Jakinka Jagatam Jagatena Kyakitena Bunita Magrida Kasyasudana. Ele fala o quê? Ele fala que você não pode, né, querer desfrutar além da sua cota. Né? Você tem uma cota para desfrutar. Como você sabe disso? Não tem como. Não tem como, não tem uma tabela, não vai estar no livro, ninguém vai te falar isso, você já você já passou da sua cota. Não tem. Né? Mas mas tem um bom senso. Acho que através do bom senso você pode perceber se você está passando da sua cota. O que é passar da cota? Passar da cota é quando você deseja coisas desnecessárias. Né? Não é tão necessário isso e você deseja isso. Isso é passar da cota, eu acho. E também quando você começa a desfrutar além do necessário, ou seja, você não precisa disso e você acaba incrementando muito, né, o gozo dos sentidos. Então, de certa maneira, a gente pode ter um bom senso, né, para verificar isso, se a gente está passando a nossa cota. Né? Por exemplo, de repente você pensa assim, não, eu estou comendo demais. Por que eu estou comendo demais? Porque eu estou vendo que eu estou engordando muito. Exemplo assim. Né? Tem pessoas que comem e não engordam.
Mas acontece, né? O metabolismo, sei lá, né? O dosha da pessoa, esse aspecto da prakriti da pessoa, né? Faz com que ela não engorde. Ela come e não engorde. Então ela está comendo demais, ela está comendo além. Né? Então, o que você tem que ver? Você tem que ver as coisas necessárias para você. Né? Então você precisa do necessário. Você não precisa além disso. Né? Então, quando a gente começa, né, a utilizar, né, coisas que são innecessárias, né, que estão extravasando, né, a nossa necessidade, a gente viu que está passando da cota. Né? Então, você tem que estar sempre percebendo isso, né? E distribuir. Ou seja, porque nós não temos muito esse costume, né, de distribuir, mas a gente deveria distribuir. Né? A gente deveria dar, né, repartir. Né? Isso é muito importante, porque quando você faz isso, né, você, de certa maneira, você pode até desfrutar de consciência tranquilo. Né? Você, por exemplo, se as coisas elas chegam também, né, de uma maneira natural, né, então é muito mais fácil entender que tem uma certa harmonia nisso tudo. Né? Então você desfruta, sim, mas você entende que as coisas aconteceram sem você se esforçar tanto. Né? Então quando a gente se esforça muito, né, para obter algo, né, aí a gente entende que a gente está passando da cota. Né? Por quê? Porque houve muito esforço da sua parte para conseguir algo. Agora, quando as coisas acontecem de maneira natural, é o seu karma, é a sua cota. Né? Tipo assim, sei lá, você tem uma cota de Lakshmi, de dinheiro que você vai ter, uma coisa assim. Né? Você tem uma cota de saúde, você tem uma cota de duração de vida, você tem uma cota de prazeres que você pode obter. Né? Não existe uma cota. Quem vai conseguir, você não vai desfrutar além dessa cota, né? Essa é a ideia. Mas você pode realmente querer exagerar nisso. Né? Ou seja, aí que está. Quando você realmente é cobiçoso, né? Você está cobiçando muito, né? Você quer desfrutar além daquilo que você tem. Então aí você já exagerou. Né? E quando você exagera, você passou da sua cota. Né? É igual comer, por exemplo. Você está comendo. Né? Chega uma hora que você já viu que deu. Né? Que deu. E geralmente é a hora que, sei lá, que dá o arroto. Né? Eles falam isso. Né? Porque você precisa ir quando você come, né, o seu estômago ele precisa de um espaço para o ar, né, para vaio, né, para o vaio circular, né, ele precisa circular, ele precisa de um espaço para a água, um espaço para o sólido, um espaço para o ar. Né. Você não pode comer uma comida seca, né, você come farinha, né, come só farinha para você ver o que acontece. Mesmo que você seja do Nordeste, sei lá, você comer só farinha, vai te dar um negócio. Agora, quando você come farinha com feijão, lá, com água, é diferente, a coisa muda, né? E chega um momento que você está comendo e já deu, né? Está preenchendo, né, o estômago, né? E o ar sobe, né? Esse arroto, né? Inclusive, até quando você vai na Índia, sei lá, as pessoas arrotam, e normal, as pessoas comeu e dão um arroto grande ali, né? Uma coisa, você olha assim, é normal. Por quê? Porque é uma questão natural. Parou de comer. O arroto significa que você precisa parar de comer, né? O ar está falando, o vai falando, chega, agora chega. Né? Você pode comer mais, pode comer. Né? Mas só que você está arriscado a ter uma indigestão. Né? Até os países árabes também têm essa cultura, os orientais, bom, de se arrotar, e você arrotou, ele ficou satisfeito, ele comeu, né? Ele arrotou e ficou satisfeito, tudo bem, esse é o ponto. Né? É um ponto, né? Mas existe um limite. Então, por exemplo, existe um limite também de desfrute. Né? Você está chegando muitas coisas para você, né? E você desfruta, você tem essa possibilidade de desfrutar. Então, de repente, é hora de distribuir também, de ajudar as pessoas, né? Uma coisa assim. Aí você vai... porque está chegando para você desfrutar, e você tem que desfrutar com consciência, né? Entendendo também que existe um desfrutador supremo, né? E que toda vez que você desfruta sem estar em conexão com Krishna, sem entregar a Krishna, né, você sofre. Né? Você sofre. Então, por exemplo,
Isso é importante, né? Você, vou desfrutar porque agora eu tenho a possibilidade de desfrutar, quero desfrutar o máximo, o máximo, o máximo, né? Depois vai ter a reação para isso também, né? Então, entender isso, né? Com equilíbrio você pode entender a sua cota. Já, Gurudeva, muito obrigado. Aqui tem uma pergunta da Arpita Devidasi, que é muito boa, principalmente para todo mundo que segue o Bhaktidharma e para quem está assistindo a live. Depois a gente vai deixar o link por um grupo onde as aulas de Srila Gurudeva, né, elas são diárias e eu recomendo muito. E essa pergunta é muito boa relacionada a quem segue o grupo Bhaktidharma. Se eu sigo as aulas e instruções de Srila Bhaktivedanta Puri Maharaj, posso dizer que o senhor é meu Siksha Guru ou é necessário formalizar a relação com o Siksha Guru? Não é necessário se formalizar, ou seja, não existe sei lá, uma formalidade, né? Aceito você como Sisha, né? Sisha quem está seguindo, né? Sisha, e o Siksha é aquele que dá a instrução. Isso não é necessário. Se a gente fala, porque não existe sei lá, porque, por exemplo, Diksha existe uma formalidade, uma Ajvarya, né? Ou seja, existe um aspecto assim meio de opulência nisso tudo, né? Quando você toma Diksha, né? O Guru vai lá, né? Ele vai cantar canta o mantra no seu ouvido, ele te dá as kuntis, né, de tudo assim, né, para você usar, ou te dá o cordão bramínico, né? Ou ele você vai estar ele pode marcar o seu corpo, né, se diz, né, tapas, né, ele marca o seu corpo com Gopichanda, né, o nome de Krishna na sua testa. Existem algumas coisas assim também, né? Isso é como um aspecto mais asvárico, né, como mais opulento, né, dessa formalidade. Agora no Siksha é diferente, O Siksha é mais informal, né, ou seja, informal no sentido, ainda mais se você não mora junto com o Guru, né? Por exemplo, se você mora junto com o Siksha Guru, né, então aí essa formalidade ela já está como estabelecida. Por quê? Porque ela vem através, assim, principalmente do serviço que você faz, né? Então é mais ou menos isso que marca, né? E, por exemplo, quando Krishna ele fala, né, Tadvi Pranipatena Pariprashena Sevaya, né, ele fala, né, se aproxime, né, do mestre espiritual, do Guru, né, e faça perguntas, né? Entenda que ele representa o aspecto superior, a agência divina, né? Ele está entregando Krishna para você, então para você isso tem que ser muito importante, então você tem que ter um certo respeito, né, ao professor, né? E isso a gente vê em qualquer coisa, né? Por exemplo, se você vai na escola, né, a professora de matemática, você tem que ter um respeito à professora de matemática, né? Senão você vai ser mandado embora da escola se você não respeita o professor. Então, claro, a gente entende, né, que existem muitos aspectos aí relativos nisso, mas existe um respeito formal, né? Então não existe uma formalidade, né, assim, de procedimento para você realmente tomar Siksha, assim, não existe isso, não existe. Que eu saiba, não existe, né? Agora, por exemplo, se o Siksha é muito poderoso, tão poderoso aí que ele aceita vários discípulos, assim, como instruindo, né? Ainda assim, ele vai estar não vai ter uma formalidade, assim, não tem formalidade. Ele pode ser muito proeminente, inclusive até que os seus próprios discípulos eles deixam, né, o seu Diksha, né, de certa maneira, né, em segundo plano, o Siksha se torna proeminente na vida deles, né? Isso acontece. Entretanto, não existe assim uma formalidade. Inclusive na própria iniciação, né, Diksha, né, antes, né, existia uma formalidade assim, que você recebia tipo um diploma, né, escrito pelo Guru, né, que você foi iniciado. Isso na Sri Sampradaya até hoje tem, né? Mas na nossa linha não, tem. Por exemplo, quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele se iniciou com o Gorakshora Das Baji Maharaj, né? O Gorakshora Das Baji Maharaj não deu para ele um diploma, né? Mas ele era um babaji, uma pessoa completamente renunciada, né?
assim, tipo um Avaduta, não é Avaduta, mas ele era uma pessoa assim, que não se preocupava muito com formalidades, né? O jeito que ele se vestia, o seu temperamento, né? Então não fazia sentido ele dar um diploma para uma pessoa. Mas os brahmanas, eles costumavam fazer isso, não davam um diploma, né? Mas para Siksha eu nunca escutei nada assim que precisa de uma formalidade. É simplesmente questão de coração, né? Se você percebe que essa pessoa te ajuda, né, você vai ter o coração nisso, né? Ou seja, você aceita isso de coração. E ele também, o Siksha, ele aceita você de coração, ou seja, ele aceita que tem uma pessoa a mais para ajudar, né? Ou seja, ainda que ele nem conheça essa pessoa, ainda que não tenha uma formalidade, no caso a gente está falando até de internet, assim, né, claro, que a gente pode dar Siksha, né? Você pode dar Siksha à distância, né? Com certeza. Você está instruindo uma pessoa, você tá aqui. De repente uma pessoa, eu por exemplo, eu tenho o WhatsApp aí como uma coisa assim muito importante para mim, né? Ou seja, porque eu tenho que acordar, eu tenho que olhar o WhatsApp, a pessoa pede uma instrução, né? E de repente a instrução não pode esperar até meio-dia, né? Sei lá, 2 da tarde que eu vou olhar, não, de repente até já cometeu suicídio, né? Mas assim, no sentido de ajudar a pessoa, né? Então eu estou ali sempre dando a instrução, ajudando, de certa maneira, tentando ajudar, mas às vezes nem conheço a pessoa, né? Então você não precisa conhecer uma pessoa. Claro que Siksha também significa proximidade, né? A proximidade, e não só uma proximidade física, né? Mas uma proximidade de sentimento, né? Então eu acho que a formalidade entre no Siksha aí seria mais o sentimento, né? O sentimento que você tem em relação a Siksha, né? Porque, como eu falei, no Bhagavad Gita Krishna fala isso, que você se aproxima de um guru, né? Você respeita ele, aí fala, você faz perguntas, né? E você oferece serviço, né? Você está disposto a entregar algo também. Então a formalidade está nisso, está no Siksha Guru, né? No professor védico. Ele entregar o conhecimento, entregar a ajuda, e no discípulo ele também entregar algo ao guru, que é o quê? É aceitar a ajuda. Ou seja, se você aceita isso, você já está se entregando, você já está dando algo, né? Porque você está aceitando, né, a instrução, você está aceitando a transformação. Então isso é a formalidade que existe. Uma cerimônia, uma coisa que se faça, mas eu nunca ouvi falar, não é muito da nossa tradição. E é uma coisa muito. Se existir isso, é muito uma formalidade só. É a coisa mais de coração mesmo. Gurudev, obrigado. Aqui tem um comentário da Raquel falando que as suas aulas ajudam muito ela e a gente aqui também, viu, Raquel? Tem uma pergunta, a última pergunta de hoje, Hariseva. Jai Gurudeva, reverências, o coração está onde a mente está. Mas como fazer para controlar a mente para ter o coração nas coisas devocionais? Na realidade, aonde está a sua mente, né, está o seu coração. Por que a gente fala isso? Porque é a importância que você dá, né? Então, por exemplo, se você pega lá a tela do celular, né, o pano de fundo do celular, e você vai ver uma coisa importante, né, para a pessoa, né, que pode ser sei lá, a foto da namorada dela, ou a foto do guru, ou um local que ela viajou, enfim, uma coisa que ela gostou e colocou ali como uma referência, né? E se você fica pensando em como eu vou me relacionar com o objeto do meu amor, né, é a mente. Ou seja, o que Krishna fala no final do Bhagavad Gita, ele fala, né, Mamanabhavama Bhaktu, ou seja, pense em mim. Isso é uma coisa muito, muito incrível, isso é uma instrução assim, muito, muito direta, e é como uma declaração, assim, o Krishna está se declarando, né? Ele fala, Mamanabhavama Bhaktu, Madhyagna Namaskuru. Ou seja, pensa sempre em mim, se torna meu devoto. Ou seja, isso é como o máximo que Deus pode fazer. Assim, que o Gita Upanishad é uma coisa assim, muito forte, muito poderosa para a gente, né?
Krishna fala diretamente, assim, ele tá falando, abandona tudo, sarodharma, parityagyama, kancharanam vraja, abandona tudo e se renda a mim, né? Então imagina, ele está te dando instruções assim muito poderosas, assim, instruções, né, com muito amor, né? Então a gente tem que colocar a nossa mente nisso, né? Não tem jeito. Você fala, como eu faço isso? Fazendo, é na prática. Então você, por exemplo, você acorda, né? E aí, o que você vai fazer? Eu vou cantar o Santo Nome, eu vou pegar minha japa, eu vou cantar o Santo Nome, eu vou cantar o Mahamantra Hare Krishna. Por quê? Porque eu sei que Krishna está no Mahamantra. Ele é o Mahamantra, não existe diferença entre ele e o Mahamantra. Então imagina, você tem essa possibilidade de fazer isso todos os dias pela manhã. E se você não faz isso, significa que você não tem tanto amor por Deus, né? Claro, a gente não tem amor por Deus, é verdade. A gente está numa situação agora que nós fazemos as coisas sem gosto, né? Jata Ruchi Raganuga Bhakti. Esse é o termo. Você pratica um bhakti, ou seja, uma devoção espontânea, um raganuga, sem gosto, né? Mas isso é importante praticar assim mesmo, entende? Assim mesmo, para que um dia você possa realmente ter um gosto, ter uma emoção, um sentimento, né, em relação a Deus. Então o coração e a mente, eles estão juntos, né? Onde está o seu coração, está a sua mente. Ou seja, é assim mesmo, a preocupação que você dá para as coisas, né? Então se você ama uma pessoa, você vai pensar nela, né? Se você ama alguém, você vai cuidar disso. Se você tem um relacionamento, você tem que cuidar do seu relacionamento, né? Você não pode simplesmente ser negligente em relação a isso, né? Imagina, você se relaciona com uma pessoa e você não conversa, você não demonstra afeto, vocês nunca saem juntos, vocês, sei lá, não vão tomar um sorvete. Coisa assim, relacionamento é isso, tá? Vão tomar um sorvete. Por que o sorvete, né? Você pensa, vou tomar um sorvete, mas o que está por trás do sorvete, né? Sei lá, né? Se você, é o simbolismo que está aí, né? Imagina comer algo, né, saboroso junto com a pessoa que você gosta, né? Você vai falar, você chama alguém lá, vamos comer sopa de jiló. Não sei, nada contra o jiló. A gente gosta muito, mas você geralmente vai chamar ninguém, vamos lá, vamos comer um ensopado de jiló. Não vai, não rola, né? Você quer o quê? Você quer tomar um sorvete, comer um chocolate, comer uma pizza, coisas assim, né? Para quê? Porque realmente o comer em si, né? O comer em si é uma coisa trivial. Você fala, não vou comer pizza, porque é a farinha branca, é o queijo, é não sei o que, bom, enfim, não quero comer pizza, vamos comer arroz integral com ervilha, muito melhor, amorzinho. Não é isso, né? É o sentimento que você tem, entendeu? O sentimento que vale, né? Então por isso a gente, e o que Krishna fala é o quê? É Bhavagra Hridya Nardana. O que importa é o sentimento que você está colocando, né? Então você pensa assim, como eu vou aí harmonizar a mente e o coração, né? Como a gente faz isso, né? É colocando sentimento. Por quê? Porque a mente, ou seja, a mente ela tem esse aspecto, né, de criar emoções, né? Shuka Dukkha Pradola Nyaha, né? Ou seja, ela cria sofrimento, ela cria infelicidade, ela cria amigos e inimigos. A mente ela está criando essas coisas que na realidade não existem, por um lado. Isso não existe. Isso é uma invenção mental, né? Agora, para a gente tem muita importância isso, né? Então é o valor que você dá ao objeto do seu amor, né? E aí você vai colocar a mente como uma aliada, é o que Krishna fala, né? A mente pode te elevar muito, como ela pode te degradar, ela é a sua melhor amiga e a sua pior inimiga. Não é que a gente mete o pau na mente, geralmente, né? A gente fala mal da mente, assim, porque realmente ela está atuando como inimiga, né? A mente não está atuando como amiga, na maioria das vezes não está. Mas ela pode ser muito sua amiga, ela pode ser uma aliada incrível que você tem, né? Então, para isso você precisa de motivação, porque você não vai fazer nada na vida sem motivação. Você não faz nada, você tem que estar motivado, né? Por exemplo, se você quer se sacrificar, tem que estar motivado para isso. Eu posso, sei lá, correr todo dia 40 minutos, por quê? Porque eu estou motivado para isso, né?
Eu tenho uma motivação, sei lá, de fazer uma academia, eu tenho motivação, sei lá, de estudar muito, porque de repente eu quero passar por um concurso. Uma motivação, né? Eu tenho motivação para quê? Para ganhar dinheiro, por quê? Porque eu tenho uma família, eu preciso do dinheiro, claro. É a motivação que faz, que move o homem, você precisa estar motivado, né? Então a motivação na nossa prática, né, é super importante, o que te motiva a fazer isso, né? O que te motiva a colocar o coração aí nas coisas, né? Então você precisa disso, você precisa se entregar, você precisa colocar o seu coração nisso, né? Entender que é uma coisa mais importante para você. Porque eu falo assim, olha, por que eu vou fazer isso, né? Se não tem tanta importância. Mas eu falo, poxa vida, Cristo é o mais importante para você. A sua alma é o mais importante para você. Não existe nada mais importante do que a sua alma. Por mais que você tenha que fazer coisas no mundo material, a alma é o mais importante. E a alma está conectada com Cristo. Você tem que, sei lá, cantar o nome de Cristo. Pensa nisso. E você vai ter esse conhecimento. É importante isso, né? O teu conhecimento. Aí que a gente fala, o sambanda guiano, o conhecimento que você tem. Se você tem conhecimento que é importante, você vai fazer. Pô, é importante, sei lá, acordar cedo. É importante eu ir participar do Mangalático, o primeiro programa da manhã. É importante eu cantar minha japa. É importante eu escutar Harikatá. É importante eu escutar o santo nome. É importante realmente eu me dedicar, eu me sacrificar. Então aí você vai realmente dar importância às coisas, né? E isso é realmente o que vale a pena. Aí a sua mente ela vai estar ajudando você a se harmonizar com o coração. Porque senão fica muita emoção, né? Você vai na emoção. Porque só a emoção não resolve, né? Cristo, ele é azul, ele é maravilhoso, ele tem uma pena de pavão na cabeça, ele veste um amarelo, eu gosto, mas é incrível. Não, mas isso não adianta. Só isso não adianta. Então quem é Cristo, né? E quem é você? Qual a relação que você tem com Cristo? É porque você está sofrendo nesse mundo material, né? Que é a mim, que nem a Maia de Areta para trás. Ihana Rijari, que mano e foi o que Sanatana Goswami perguntou para Chaitanya Mahaprabhu. Ele era uma pessoa muito erudita, Sanatana Goswami. E o que ele perguntou? Ele perguntou quem eu sou, porque eu sofro nesse mundo material. Por que as misérias materiais me causam tanto transtorno, né? Se eu não sei isso, eu não vou conseguir a bem-aventurança, eu não vou conseguir a minha boa fortuna, eu não vou conseguir, eu tenho que saber isso, né? Então você tem que saber isso, porque você sofre, porque você tem ansiedade, porque você tem inveja, porque você realmente está tão distante, né, de tudo aquilo que poderia te dar prazer, o verdadeiro prazer, né? Por que isso, né? Então, quem é Krishna, como ele se manifesta na minha vida, né? Aí você vai estar colocando não só emoção, né? Não só com emoção, você está colocando está fortalecendo a sua mente, né? Ou seja, você está fazendo com que sua mente se torne sua amiga. E Krishna fala, né? Da Dhambu Yogantam, eu te dou inteligência para você vir a mim. E essa é a inteligência que a gente precisa, uma inteligência superior, uma inteligência que convence a mente. Então, quando a inteligência é capaz de convencer a mente, né, aí você começa a colocar, você está numa posição bem próxima do coração. Entende? Quando a inteligência transcendental, né, a Buddha Yoga, convenceu a sua mente das coisas que você precisa fazer, a mente aceitou isso, que a mente aceita, né? A mente ela rejeita, mas tem hora que ela aceita, então ela aceitou, falou, pô, realmente é importante, né? A mente aceitou, porque foi convencida pela inteligência espiritual, ou seja, que teve uma influência, né, transcendental, aí o seu coração está na posição correta junto com a sua mente. Haribo. Bom, a gente está com uma audiência pico aqui hoje na live. Eu vou deixar o site de Swamipuri, que é swamipuri.com.br. Lá tem o link para o grupo Bhakti Dharma. Seria muito legal para quem não está no grupo, se quiser ver essas aulas diariamente, entra no grupo. A Gurudeva, te amamos aqui, o pessoal já comentando a live de hoje. Muito obrigado. Então, se você não está no grupo, todo dia a gente tem aula, tá? Isso não é só a live aqui de domingo. Participe lá também para você pegar o néctar todos os dias de manhã, mesmo se você estiver distante. Muito obrigado, Shila Gurudeva.
Om Vishnupada Paramahansa Parivekchara Statrashota Shila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj Ki Jai.